Moção 3673, congratulatória aos participantes do concurso Miss e Mister Terceira Idade. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 3674, congratulatória aos primeiros colocados do concurso Miss e Mister Terceira Idade. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 3681, congratulatória ao artista plástico Fez Amed pela criação da bandeira representativa da Academia Jacariense de Letras. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção 3682, congratulatória a Lívia Pereira Candal, aluna do Colégio Objetivo Júnior, por sua primeira participação na Câmara Jovem 2013. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção 3683, congratulatória aos senhores César A. Cardoso, o Topete, e Petrônio Martins Duarte, pela eleição à presidência e à vice-presidência, respectivamente, da Sociedade Amigos de Bairros do Parque Meia Lua, em 24 de novembro. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção 3684, congratulatória ao jovem judoca jacariense Kennedy Gustavo Nogueira Silva, pela conquista do bicampeonato das Paralimpíadas Escolares 2013, evento ocorrido no último dia 30 de novembro e 1º de dezembro do corrente, em São Paulo. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 3685, congratulatória às corredoras Lívia Rodrigues Lopes e Giovana Ribeiro dos Santos pela conquista do 1º e 2º lugar na segunda etapa do Circuito Barrel Race, na categoria Kids, ocorrida no Rancho Irmãos Coelho, em Caçapava, São Paulo. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 3686, congratulatória para Emerson Galate, vencedor do 6º Prêmio Cineclube Jacareí, Corvo de Gesso 2013, na categoria musical, com seu trabalho intitulado Sonhos Estranhos para Pessoas que Não Dormem, clipe da banda Infraáudio. Autor, vereador Edinho Guedes. Moção 3687, congratulatória para Davi Paiva e Silvio Delfim por terem seu trabalho intitulado Trintadeiros, escolhido no 6º Prêmio Corvo de Gesso 2013 do Cineclube de Jacareí. Autor, vereador Edinho Guedes. Moção 3694, congratulatória. Moção 3694, congratulatória ao Centro de Convivência do Idoso Viva a Vida pela realização do concurso Miss e Mister Melhor Idade, ocorrido em 29 de novembro próximo passado. O autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 3695, congratulatória ao Colégio CEP pela conquista do 1º lugar no Enem, dentre as escolas do município, e pela realização da Feira de Ciências, Arte e Cultura, FECIARC, em 30 de novembro próximo passado. O autor, vereador Fernando da Ótica. Requerimentos. Requerimento 3679. A CCR Nova Dutra, solicitando estudos e providências para a iluminação da passagem de pedestres e das regiões de retorno situadas embaixo da ponte existente na rodovia Presidente Dutra, sobre o Rio Paraíba, na altura do bairro do Rio Abaixo, neste município. Autor, vereador Edgar Sasaki. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam na comissão, e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3680 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a averiguação e providências relativas ao veículo incendiado que se encontra na Estrada da Figueira, aproximadamente a 500 metros do acesso à rodovia Presidente Dutra. Autor, vereador Edgar Sasaki. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3691, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a substituição do poste existente defronte do número 435 da rua Higínio Ribeiro de Carvalho, no Parque Meia Lua, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam na comissão e os vereadores contrários se manifestem.
Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3692, a EDP Bandeirantes Energia S.A. solicitando a substituição de lâmpadas em postes da iluminação pública existente na praça onde está localizada a UBS do Jardim das Indústrias, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3693, ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando estudos técnicos e providências para a construção de abrigo no ponto de ônibus existente na rodovia Geraldo Scavone, defronte da Casa do Curativo, neste município. Autor, vereador Edgar Sasaki. Requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3699, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas ostensivas no bairro Rio Comprido. Autor, vereador Fernando da Ótica. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3703, a JTU Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando a adoção de providências no sentido de aumento do número de viagens durante os finais de semana e nos horários de pico. Nos demais dias, na linha circular que atende o Jardim Pedra Mar. Autor, vereador Hernani Barreto. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Pedidos de informação. Desculpa. 3688. Refere-se à aplicação da Lei 5.808/2013, que editou a planta de valores genéricos do município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido de informação em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Pedido de informação 3690 refere-se ao pagamento de auxílio aluguel na atualidade. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhor presidente, em tempo, quero prestar aqui a informação, não só ao nobre vereador, como a todas as pessoas aqui presentes e aquelas também que nos assistem. Atualmente, são 61 famílias que são assistidas pelo programa Auxílio Aluguel. E até novembro deste ano, foi dispensado aí um valor de R$ 375.778 para cobrir essas despesas. Dessa forma, acho desnecessário aprovar essa informação, visto que elas já foram prestadas aqui. Senhor presidente, gostaria de complementar a informação e manifestar meu voto também contrário, até porque é uma oportunidade para a gente lembrar que Jacareí foi a cidade mais contemplada no Minha Casa Minha Vida, na nossa região metropolitana do Vale Litoral Norte, com 1.248 famílias atendidas. Então, é um grande programa do governo federal, da presidente Dilma, em parceria com o município, com o prefeito Hamilton, e a gente tem que enaltecer, porque essas pessoas que saem, às vezes, de áreas impróprias, né, que invadem algumas áreas e constroem seus lares, estão sendo contempladas agora com Minha Casa Minha Vida, por isso sou contrário também. Pedido de informação em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação rejeitado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos contrários. Pedido de informação 3701. Refere-se aos contratos firmados pela municipalidade para a execução de serviços nas unidades básicas de saúde, UBSs, e unidade de pronto atendimento, UPAs. Autor, vereador Maurício Raca. Pedido de informação em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Pedido de informação 3702 refere-se à utilização pela Secretaria de Esportes e Recreação das verbas recebidas através do Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, o FADEMP, de janeiro de 2013 até a presente data. Autor, vereador Maurício Raca. Senhor presidente, gostaria de justificar o voto,
Vou passar para o vereador Maurício. Todas essas informações saíram no boletim 804 de 2012, que foram os 14 projetos contemplados pela Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte e mais 10 projetos através do Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, no montante aí de aproximadamente R$1.100.000. Então, vou passar para o vereador e, por isso, sou contrário a esse pedido de informação. E quero lembrar aqui também que temos 3 vereadores que foram secretários de esporte, sabe da lisura, da transparência nesse processo, tanto da Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte, como do FADEMP, do Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional. Sou contrário. Tendo as informações sido prestadas, o pedido de informação está Eu gostaria também de justificar o voto, senhor presidente. Pois não. Eu até agradeço o vereador Hernani, e eu tenho conhecimento também de que ele foi secretário de esporte e ele está bastante assim por dentro desse assunto em relação às verbas desse fundo de apoio. Mas a minha dúvida realmente, vereador Hernani, eu gostaria até que o senhor se atentasse a isso, o destino do dinheiro. Quanto que é a verba mensal e para onde foi? O que foi feito com o dinheiro? Foi dado para alguma entidade esportiva, para a contratação de funcionário, enfim, é o destino do dinheiro. E eu agradeço, então, o seu apoio no sentido de me dar as informações, né? Senhor presidente, aproveitando então essa oportunidade, quero aqui já informar que o vereador Hernani está passando as mãos do vereador Maurício todas essas informações que ele solicitou, tendo em vista que são informações públicas, acessíveis a todo munícipe, até porque todas as modalidades, à medida que apresentem, né, propostas, elas são atendidas de acordo com os recursos disponíveis, né? Lembrando que na nossa lei da LIF, uma parte desses recursos que são captados pelos projetos são destinados para alimentar esse fundo também, justamente para trabalhar com as categorias de base. Foi uma inovação que nós fizemos e nós temos percebido os resultados positivos que tem trazido aí nos jogos, onde Jacareí tem se destacado. Eu quero aproveitar esse momento, já que estou falando de esporte, quero parabenizar a Secretaria de Esporte pelo evento acontecido ontem, homenageando os atletas que destacou ao longo do ano, e também dizer que ontem também foi homenageado o nosso querido Maurício Anicelli, na verdade, um ex-professor da Secretaria da nossa municipalidade, que, em relação ao FADEMP, ele foi um dos maiores batalhadores na época para ser criado o FADEMP Jacareí. E, mediante a transparência da resposta que o Hernani deu, até com o documento provando os dados, realmente eu sou compelido a votar contrário a esse pedido de informação. Pedido de informação em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Pedido de informação rejeitado por 8 votos contrários. Não há mais pedidos de informação. Solicito, então, que sejam lidos os votos de pesar. Pesar pelos falecimentos de Maria de Lourdes S. Santos, formulado pelos vereadores Ana Lino, Rose Gaspar, Edgar Sasaki, Hernani Barreto, Edinho Guedes, Fernando da Ótica Original e Maurício Raca. Pesar pelo falecimento de Nacibo Abdo Dayer, formulado pelos vereadores Edgar Sasaki, Ana Lino, Edinho Guedes, Maurício Raca, Hernani Barreto e Rose Gaspar. Pesar pelo falecimento de Jair Rodrigues Ferreira, formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pesar pelo falecimento de Rosalino Martins de Moraes, formulado pelos vereadores Fernando da Ótica Original e Valmir do Parque Meia Lua. Pesar pelo falecimento de Filomena Matarazzo Suplicy, a mãe do senador Eduardo Suplicy, formulado pela vereadora Rose Gaspar. Pesar pelo falecimento do ex-governador de Sergipe, Marcelo Deda, formulado pela vereadora Rose Gaspar. Pesar pelo falecimento de Nelson Mandela, formulado pela vereadora Rose Gaspar, e fica aberto a todos os vereadores desta casa, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu agradeço até a vereadora Rose Gaspar por abrir para todos assinarem também o voto de pesar do Nelson Mandela. É que eu tenho um conceito em relação a ele, que foi um grande líder, enfim, ele fez grandes trabalhos. E ontem, assistindo a reportagem sobre a morte dele, os líderes mundiais que estavam lá, mas o jornalista
disse uma frase que me marcou muito. Ele falou, é uma vida que mudou muitas vidas. Então, eu achei fantástico isso e é verdade. É uma pessoa que fez a diferença. Eu agradeço e vou também assinar. Obrigado. Senhor presidente, gostaria só de fazer uma colocação, até porque foi uma coincidência muito triste. Na semana passada faleceu o senhor Antônio Fernandes, pessoa que deu o primeiro emprego para minha mãe aqui nessa cidade de Jacareí, quando veio de Paraibuna. E uma semana depois, o falecimento do Nacibo Daia, que deu o primeiro emprego para o meu pai na loja Bidu. Então, uma coincidência muito triste, e eu quero aqui mandar um grande abraço a toda a família Daia, que eu tenho uma consideração tremenda, porque se eu estou aqui hoje, eu devo a eles também. Em respeito à memória a todos que partiram, solicito que façamos simbolicamente um minuto de silêncio.